A morte chocante de Farrah Fawcett e sua batalha contra o câncer anal. O relacionamento de montanha-russa de Farrah Fawcett e Ryan O'Neal começa nos anos 80. Termina com a morte de Fawcett em 2009, com muitos altos e baixos pelo meio. A partir de um relacionamento, um filho, uma separação, outros cônjuges e câncer, tudo isso enquanto lida com carreiras no centro das atenções. O que quer que você diga, o relacionamento deles era coisa de romance. Um renomado mulherengo se apaixona pela esposa de um velho amigo, praticamente da noite para o dia, e é para valer. O casal recebe um filho neste mundo e permanece junto por mais de uma década, sem oficializar. E quando eles se separam, eles voltam um para o outro, apenas para que a vida tenha outros planos. Vamos examinar o relacionamento de Farrah Fawcett e Ryan O'Neal, que conseguiu fazer manchetes por décadas juntos. No livro Ambos Nós, Minha Vida com Farrah Fawcett, O'Neal menciona a primeira vez que viu Farrah Fawcett. Ele é despretensiosamente bonito, vibrante e refrescante. O primeiro jantar que ele desfrutou em sua casa foi bom, e os Majors foram os anfitriões perfeitos. É melhor do que ele esperava porque, na segunda noite, O'Neal se considera um amigo próximo. Majors e Fawcett disseram abertamente que seu casamento estava praticamente acabado. Embora fosse ótimo que os três fossem amigos, o que aconteceu a seguir foi nada menos que chocante. No relato de O'Neal, Majors está no Canadá e diz a O'Neal para levar Fawcett para jantar porque ela está sozinha. É aceitável que alguém sugira a um amigo que leve sua esposa para jantar. É totalmente estranho alguém pedir o favor de O'Neal, que é um infame mulherengo. O'Neal afirma que achou estranho o pedido de Majors, mas uma semana depois, ele convidou Fawcett para um show de Raikuda. Ele sabia que ela era uma fã, o que lhe deu uma desculpa para estender o convite sem estranhar as coisas. Na ligação, Fawcett afirmou que esperava ouvir O'Neal, mas ela retornaria a ele com uma resposta. Ela finalmente decidiu ir junto, mas Majors mudou de ideia. Ele aceitou que foi a seu pedido que O'Neal a convidou, mas ainda não queria que ela fosse. Majors estava ficando cada vez mais inseguro, ele continuava ligando para O'Neal e desligava, e na única vez que não desligou, ele o avisou para ficar longe de Fawcett. Mas sua insegurança não era infundada porque O'Neal havia se apaixonado perdidamente por ela. Sem nem mesmo falar com Fawcett, ele confessou a Majors que estava apaixonado por ela. Uma coisa que muitos acham surpreendente é que Fawcett e O'Neal nunca se casaram. Apesar de uma história de amor épica que se estende por 3 décadas, o casal sente a necessidade de se casar apenas 2 vezes, uma por capricho que não deu certo, e eles mudam de ideia, e a segunda vez, quando significa ser, mas ao mesmo tempo, não está destinado a ser. Continuo assistindo para saber quando as estrelas do passado quase disseram sim. Fawcett e Majors se separaram em 1979, e havia rumores de um relacionamento entre Fawcett e O'Neal. Curiosamente, embora Fawcett tenha se separado de Majors, ela continuou usando o nome Fawcett Majors nos créditos do filme até o divórcio em 1982. Muito de tudo o que aconteceu entre os três se tornou manchete, pois os leitores estavam ansiosos por mais fofocas. Os dias melhores acabaram dando lugar a tempos difíceis, com O'Neal se tornando um viciado em drogas. Sua filha Tatum citou seu abuso de drogas como a causa do abuso físico e emocional em sua autobiografia A Paper Life. Ela até acusou O'Neal de seduzir sua amiga e disse que foi abusada fisicamente por um de seus amigos. O filho de O'Neal, Griffin, disse uma vez que seu pai estava chapado o tempo todo, e o acusou de forçá-lo a experimentar cocaína quando ele tinha apenas 11 anos. O'Neal aceita que lutou contra o abuso crónico de drogas, mas afirma que não deu cocaína a Griffin, mas não pelos motivos que esperamos. Ele diz que não lembra de ter dado cocaína, mas não é provável, considerando que ele nunca daria sua cocaína para ninguém porque era muito cara. O'Neal e seu filho Redmond foram presos por posse de drogas em 2008. O'Neal falhou com Fawcett em mais de uma maneira. Em 1997, Fawcett pegou O'Neal atraindo com a atriz Leslie Ann Stephenson, de 25 anos, famosa por seu papel em A Filha do General. Durante o depoimento em um processo, O'Neal disse que Fawcett estava mais magoado do que com raiva, mas principalmente, ela estava em estado de choque. Parece que Fawcett estava disposta a apoiar O'Neal, não importa o que acontecesse, mas ela traçou o limite da infidelidade. Em 1998, o casal se separou, mas continuou amigo mesmo depois.
O'Neill afirma que os motivos da separação foram diferentes. Ele afirma que Fawcett na menopausa estava passando por uma mudança de vida e estava farto de não ser apreciado. A virada do século foi uma época tumultuada para o casal agora separado. Depois de se separar de O'Neill, Fawcett namorou o diretor James Orr, mas logo Orr foi preso por abuso físico quando atacou Fawcett por rejeitar sua proposta de casamento. Após o fiasco com Orr, Fawcett se envolveu romanticamente com seu ex-colega de classe, Greg Lott, e ela também com O'Neill, mas os dois não haviam reconciliado o relacionamento. Em 2001, O'Neill foi diagnosticado com câncer. Logo depois, os dois reconciliaram suas diferenças, e Fawcett estava mais uma vez ao seu lado cuidando dele. Eles afirmam que nunca se afastaram muito, pois se falavam por telefone dia sim, dia não. O'Neill estava em remissão e parecia que as coisas finalmente estavam indo bem quando Fawcett foi diagnosticado com câncer anal em 2006. Logo, seus papéis se inverteram e agora O'Neill estava cuidando de Fawcett, cujo contato com o câncer não foi tão breve quanto de O'Neill. Sua luta continuou por mais de 2 anos e meio, onde muitas vezes eles esperavam que ela estivesse melhorando, mas o câncer a estava destruindo pouco a pouco. Perto do fim, havia-se espalhado para o fígado. Ela estava quase sempre acamada, com intravenosos inseridos semi-permanentemente, alguns para tratamento, outros para alimentação. Ao longo dos anos, Fawcett e O'Neill quase nunca sentiram a necessidade de oficializar seu relacionamento. No entanto, houve um instante em que eles sentiram que o casamento valia a pena. Foi uma decisão impulsiva, e eles estavam a caminho de uma igreja em Nevada, mas um pneu furado os deteve. O momento foi perdido. A decisão foi deixada em algum lugar no passado. Anos depois, quando Fawcett estava lutando contra o câncer, O'Neill propôs novamente. Depois de ver tudo junto, eles concordaram que finalmente era hora de dizer sim. Eles chamaram um padre para oficiar a cerimónia, mas era tarde demais. Fawcett havia perdido sua batalha contra o câncer e, em vez disso, o padre administrou os últimos direitos. De todos os romances que se vê e ouve, o relacionamento de Farrah Fawcett e Ryan O'Neill foi algo muito único. Era real, era cru e era lindo mesmo quando era feio. Antes de deixarmos você ir, clique em curtir se gostou de assistir e inscreva-se em nosso canal para mais fatos interessantes. Além disso, não se esqueça de clicar no ícone de sino para se manter atualizado com nosso conteúdo mais recente.